Tcharam! Ao vivo! Mais uma live da hora nona. Todo dia durante a pandemia, 9 da noite, a gente sabe que na Bíblia a hora nona é 3 da tarde. Sim, mas a gente não está mais no tempo da Bíblia. Para nós, hora nona é 9 horas. Então, todo dia, 9 da noite, estamos aqui no Instagram da IB Guaranhões, a Igreja Batista Guaranhões em Vila Velha, no Espírito Santo. E é sempre um prazer receber os nossos convidados muito especiais. E nós já estamos aí passando das 100 lives e passou por aqui muita gente boa, gente do louvor, da adoração, gente da educação, da teologia, gente dos ministérios mais variados, gente dos púlpitos, pastores, líderes cristãos, missionários, gente que planta igreja, gente que treina líderes, gente que pastoreia, gente que produz, gente que compõe, tudo quanto é tipo de crente, gente boa, já passou por aqui pela live da hora nona. Se você perdeu alguma, então basta que você vá lá no YouTube da IB Guaranhões ou no meu canal no YouTube Manu Mesa Barba, e todas as lives estão lá registradas no canal do YouTube. As primeiras, é bem verdade que as primeiras a gente não conseguiu registrar, porque o nosso IGTV, a gente ainda não usava o Instagram para fazer lives, então a gente demorou a migrar lá e registrar o nosso IGTV para que as lives ficassem no IGTV e não somente nos stories. Então as primeiras lives, por falta de conhecimento de nossa parte, as lives ficavam salvas somente no stories, 24 horas. E aí a gente perdeu as primeiras lives, até que a gente se tocou para colocar no IGTV, para ficar salva, e aí a gente teve como resgatar, baixar o vídeo e subir no YouTube e também no Facebook da Igreja Batista Guaranhões. E tem lá também no meu canal. Então não deu para pegar todas, mas deu para pegar, já tem mais de 70, pelo menos mais de 70 estão no YouTube. E a gente já está aproximando aí de 100 lives. E eu vou convidar agora o convidado desta noite, um convidado especial, especialíssimo, um pastor presbiteriano, um homem de Deus, um cara show de bola, top das galáxias, que eu tive o privilégio de conhecer há muitos anos atrás e marcou a minha vida, porque o evento em que eu conheci esse cara foi um evento marcante na minha vida e eu vou explicar por quê. Antes, deixa eu só ver se ele vai conseguir conectar. Pelo jeito aqui, tá dando uma travada lá na internet dele. Pois é, nem sempre dá certo, gente. Internet ao vivo, às vezes é meio complicado. Quero saudar vocês aí que chegaram. Sérgio, minha mãe, João Mesa Barba, Leonardo, Ângelo, Setembrino, Fábio, pastor Assir Geroni, da Sociedade Bíblica do Brasil. Que privilégio, que honra ter você por aqui. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A live da hora nona hoje é com o pastor Fábio Carvalho. Para os mais íntimos, Fabinho. Vamos ver se consegue conectar agora. Ei, Dé Fernandes, senhor Clean. Ih, Fabinho, tá dando ruim aí, hein? O que a gente faz, rapaz? Não tá dando. Tô te ouvindo. Fala aí, Fabinho, pra eu ver. Você tá me ouvindo aí direitinho? Tô ouvindo, moço, mas não tô vendo. Então, peraí que eu vou tentar sair e entrar outra vez. Peraí. Você tá perto do modem aí, do roteador, seja lá o que for? Eu vou tentar fazer isso de novo. Peraí. Pertinho que a conexão às vezes fica mais estável. Pois é, pessoal, não sai não. Espera aí um minutinho. Pastor Fabinho tá de volta. Ó, para vocês que talvez não conhecem pastor Fábio Carvalho, ou Fabinho, né, como a gente conhece aí de Minas Gerais, que ele é de Minas Gerais,
lá de Conselheiro Pena, de Governador Valadares. Para vocês que não sabem, mas certamente se vocês acompanham aí o mundo, né, cristão aqui no Brasil, a igreja cristã e os seus líderes relevantes, certamente você já ouviu falar de um pastor de Belo Horizonte chamado Jeremias Pereira. Pois é, você já ouviu Jeremias Pereira? Você sabe quem é o pastor Jeremias Pereira? Da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, né? Pois bem, Fabinho foi pastor de adolescentes, pastor auxiliar do Jeremias Pereira por anos, anos e anos e anos, na 8ª lá de BH. E então, meus queridos, vocês já entenderam que o Fabinho é um cara top, top. Ele participou da equipe pastoral da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, uma igreja extremamente relevante, contemporânea, como diz lá os princípios deles, né? Parceira na evangelização do mundo. É uma igreja muito, muito abençoada e é um canal de bênção para a cidade de Belo Horizonte, para o estado de Minas Gerais e para todo o Brasil que está querendo, desejoso de conhecer a Bíblia e conhecer a Deus e ter experiências com Deus e ser instrumento de Deus para essa geração. A Igreja Presbiteriana 8ª, sobretudo, claro que a denominação como um todo, né, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa máxima admiração, pois tem prestado um relevante serviço à comunidade, ao país, e nós respeitamos profundamente a denominação, os pastores e todos os crentes presbiterianos do Brasil. E o pastor Fabinho é um deles, é um pastor presbiteriano, foi auxiliar do pastor Jeremias, já rodou pelas bandas de Goiás, de Minas Gerais, e agora eu acho que ele está em São Paulo. Tem tempo que eu não falo com ele, que eu não acompanho o trabalho dele, mas eu posso te garantir que você vai ouvir boas histórias e testemunhos impactantes. Então vamos ver se funciona dessa vez. Vamos ver se dessa vez vai, hein? 1, 2, 3 e... Pei! Tá só o áudio de novo, né? Tá com áudio, mas tá sem vídeo. Eu tô vendo, a imagem tá congelada aqui, Manu. Ô Fabinho, vamos fazer o seguinte, deixa eu te perguntar. Você tem o IGTV no seu Instagram para a live ficar salva depois? Você tem o IGTV? Você nem sabe dizer se tem. Nem tá me ouvindo mais, Fábio? Ei, Fabinho. Então me responde, você tem o IGTV no seu perfil? Para a live ficar registrada? Porque se você tiver, aí você entra ao vivo e eu entro como seu convidado. Para a galera que está acompanhando, a gente vai ter a galera com a gente. Mas eu preciso saber se você tem o IGTV para que a live fique salva, entendeu? Fique gravada para eu poder baixar depois e colocar no YouTube. Aí eu preciso que você me responda isso, Fabinho. Se você tem o IGTV, se não tiver, a gente faz assim mesmo. Depois a gente tenta fazer um outro dia para gravar, sei lá como. O importante é a gente bater um papo, que eu tenho certeza que vai ser bênção, gente. Pensa num cara, nossa Deus, ele é 10. É um mineiro, gente finíssima, e bom de Bíblia, e pregador das galáxias. Eu fiquei impactado, eu não era nem seminarista, eu fui ministrar num retiro, num congresso da UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, de Governador Valadares, e acho que foi 2007, por aí, 2007, 2006 ou 2007, por aí. E Daniel, acho que ele está tentando entrar pelo do menino dele, é isso? Vamos ver. Geralmente os telefones dos meninos da gente é melhor do que o da gente, hein, Fabinho? Aí, ó, troquei de celular, peguei o celular do meu filho aqui e o negócio funcionou, rapaz. Rapaz, o dos meninos é sempre melhor que os nossos. Cara, quando esses meninos casar, eu tô morto. Fabinho, cara, ó, hoje é o dia do estado de Minas Gerais, você sabia disso? Eu não sabia.
Aí, minha mãe que tá falando aí, essa Jô Mesa Barba aí é minha mãe. Ela Olha só. é mineira e professora e mora lá em Minas. Você sabe que eu fui Certo. criado em Minas, né? Então minha mãe mora lá em Tombos, perto ali de Carangola, aquela região ali. E ela tá dizendo aí que hoje é dia do estado de Minas Gerais. Que benção. Eu não sabia. Fabinho, que alegria, cara, de ter você aqui, de rever você. Que benção, cara. Muito obrigado. Prazer para mim, Manu, estar com você aí. Rapaz, Muito tempo que a gente não se encontra, né? pois é, cara, e talvez eu tinha mais cabelo, né, naquela época que nós nos conhecemos. Você estava mais cabeludo mesmo. É porque eu não era nem seminarista. Aí depois que eu fui pro seminário, aí fui ordenado, acabou, meu filho, vai caindo tudo. Manu, você está na cidade de. Vila Velha, o nome da igreja é a Igreja Batista Guaranhuns, porque Guaranhuns é um bairro de Vila Velha, entendeu? Certo, certo. Naquela época que nós nos conhecemos, vou contextualizar aqui para o pessoal, eu já estava dizendo, eu fui para ministrar num congresso da UPA, né, lá em Valadares, promovido pela Igreja Aprisco das Ovelhas. Na época, o pastor Marco Antônio, eles vieram passar uns dias de férias em Miaípe e foram na nossa igreja, porque Veranice ministrou uma vez e depois Alex veio e ministrou e a gente fez um contato, uma amizade. Marco Antônio veio, me viu lá ministrando na igreja, falou, rapaz, você tem que fazer isso para os adolescentes lá e tal e pá. E eu achei que não ia dar em nada, que era empolgação do momento. E não é que o homem me ligou, rapaz, e organizou, e eu fui com a minha família de trem, e foi muito legal. Eu fui lá, ministrei, você era o preletor, e eu fazia música e dinâmica e rap, misturava doideira com tudo. Meu Deus, que vergonha. E Vergonha aí, nada. Eu lembro disso tudo aí. cara, eu preciso te dizer, talvez não, você não sabe disso. E eu vou falar agora aqui para todo mundo ficar sabendo. Eu era vocacionado há alguns anos, mas eu estava fugindo do ministério. Eu penso que como todos os vocacionados, né? Tem gente que acha que não, mas para mim, uma das características de um verdadeiramente vocacionado é que ele foge primeiro, né? Pelo menos nas escrituras esse é o padrão que eu percebo. Todo mundo foge primeiro para depois ir. E aí, rapaz, eu estava fugindo, Fabinho, fugindo. E foi naquele congresso, você acredita? Que Deus Acredito. confirmou, cara, a vocação para mim. E primeiro foi assim, eu fiquei extremamente impactado com a maneira que você pregava. Porque você foi um pregador expositivo, e eu lembro até hoje a mensagem de Sansão que você pregou. Você falava da dança do Sansão, do pau é rei, não sei o que, cara, que maravilha aquilo. E aí você pregou de uma maneira, cara, assim, expositivamente, mas com uma dinâmica e uma didática e uma linguagem que eu falei, cara, é isso aí que Deus me chamou para fazer isso. Então, se tem um pastor que faz isso, então tem espaço para mim também. E presbiteriano ainda? Minha cabeça endoidou, cara. E aí, Fabinho, eu voltei para casa. Não, minto. Antes de voltar para casa, teve o futebolzão. Sempre tem o futebolzão do Congresso, do Retiro. E aí, cara, os meninos, vai pastor, passa a bola, pastor, vai pastor. E eu ficava, não sou pastor não, não sou pastor não, não sou pastor não. E aí o Marco Antônio, ele estava no outro time, eu estava assim, ele era meio zagueiro, eu era meio atacante, ele estava me marcando. E os meninos, aí pastor, vai pastor, sei que. Não, rapaz, não sou pastor não. Aí Marco Antônio bate aqui em mim, né? Rapaz, ele deu um pulo, ele deu um tapa na minha cabeça assim, ó. Pum! Aí eu, ei, falta aqui! Aí ele, falta nada, rapaz. Falta de vergonha nessa cara branca sua. Você cria vergonha nessa cara, volta para sua igreja, conversa com seu pastor e vai caçar um seminário porque você é vocacionado, seu vagabundo. Rapaz, aí eu fiquei em choque. Falei, que isso, pastorzão? Ele, não tô brincando não, rapaz. Você para com bobeira. Os meninos estão te reconhecendo como pastor. Você ministra, você é um homem de Deus, rapaz. Recebe isso aí, você é vocacionado. Cria vergonha nessa cara. Eu fiquei, caramba, eu não esperava aquilo dele. E aí eu fiquei assim, será, meu Deus? Ai, Jesus. E aí saímos daquele futebolzão, fomos tomar banho, porque o congresso encerrou domingo à noite na igreja, né?
E aí eu estava tomando banho, rapaz, no banheiro da casa lá do Marco Antônio, e aí eu orei, falei, Senhor, se o Senhor realmente está me chamando para o ministério, se é realmente a tua vontade, que o Senhor confirme hoje à noite, lá na igreja, eu não sei como, mas o Senhor vai confirmar o meu coração, de maneira que eu não vou ter, vou ter dúvida nenhuma, vou ter convicção, vou voltar para a igreja e vou caçar o seminário. Aí fiz essa oração e fui para a igreja com o radar ligado, né? Falei, alguma coisa Deus vai fazer. Cara, quando eu cheguei na porta, e eu fui lá, agora uns 2, 3 anos atrás, fui pregar num congresso lá com o Alex, já pastoreando, e o presbítero estava lá, rapaz, eu tirei até uma foto com ele, foi muito legal. Quando eu pisei na calçada ali da Aprisco, um presbítero na porta recebendo os irmãos, ele falou, ô, que tem um bigode, eu esqueci o nome dele. Ô, você que é o pastor Manu, ô, rapaz, os meninos estão falando de você e tá uma bênção. Eu falei, não, senhor, não sou pastor, não. Aí ele falou, você que pensa que não, porque você é um homem de Deus e Deus vai te usar nessa geração e você é um pastor e Deus manda te dizer e tal, e tal, e pé, e pé. Eu fiquei olhando e falei, uai, gente, eu tô na Presbiteriana, eu tô na Assembleia de Deus, o que que tá acontecendo? Rapaz, o homem mandou assim na testa. Pei! Aí eu entrei, cara, sentei no primeiro banco e fiquei, cara, aquele culto inteiro, com o coração espremido, apertado, voltei, e aí pronto. Aí começou a caminhada, fui pro ministério e tal e tal. Então, precisava te contar isso, cara, que você... Quantos anos, Tal, quantos cara. anos, quantos anos você tinha lá, Manu, naquele Eu tinha acampamento? 24, 25, por aí. Aí eu fui pro seminário, me formei e fui ordenado aos 30 anos. Estou com 6 anos de 7 anos de ministério. E hoje pastor na Igreja Batista, aí de Guaranhuns, que é um bairro de Vila Velha. Isso, e fui eleito, tem um ano e pouco, mais ou menos, que eu fui eleito presidente da Ordem dos Pastores aqui do Espírito Santo. Que Mesmo legal, mano. jovem, mesmo com pouco tempo de ministério, a turma aqui resolveu acreditar e tal, e Deus tem me abençoado, eu tenho aprendido e crescido. Rapaz, tem sido um tempo maravilhoso. Maravilhoso. E que o Senhor Jesus, Manu, possa replicar isso através da sua vida, em outros acampamentos que você vai estar, que você vai ministrar. Pessoas vão estar sentadas, algumas delas vão estar até participando do louvor, talvez uma banda convidada, de alguém que você não conhece, e você ali, na dependência de Deus, vai ministrar a palavra, vai tocar nos corações, e a pessoa vai decidir servir ao Senhor, se lançar no ministério, e você, que Deus possa replicar isso através da sua vida aí, por onde Amém, você andar, no amém, nome de Jesus. amém, amém. Fabinho, então conta aí pra gente, cara, a sua história. Eu sei que você tem uma história linda e tem uma caminhada grande, e eu vou correr um pouco com as perguntas, porque a gente só tem 1 hora e já começamos com um pouco de atraso, né? Mas como é que você converteu, cara? Como é que foi sua experiência com Jesus? Como é que você foi chamado para o ministério? Conta pra gente aí o início da sua caminhada. Eu sou natural de Belo Horizonte, os meus pais são mineiros, lá do leste de Minas, da região de Resplendor, Santa Rita do Itueto, ali perto de Governador Valadares mesmo. Eles se casaram em 1972 e meu pai era lavrador, bem simples, minha mãe empregada doméstica. Um irmão de meu pai morava em Belo Horizonte, trabalhava numa fábrica de tratores, convidou meu pai para ir para BH para tentar trabalhar lá. Tinha emprego para ele. Foi para lá, não tinha emprego, morou de favor na casa de uma tia, irmã dele. Minha mãe disse que fome a gente não passou, mas muita dificuldade, porque meu pai saía vendendo as coisas. E quando eles estavam pensando em voltar para a roça, eu nasci em 73, lá em Belo Horizonte. Minha mãe sempre orava muito e pedia a Deus para ajudar o meu pai a conseguir um emprego. Ele conseguiu um emprego, vender peça numa loja da Chevrolet. Daqui a pouco ele estava vendendo carro nessa loja. Aí a nossa vida financeira deu uma guinada, comprou casa, depois comprou outra casa. E os meus pais eram membros da igreja presbiteriana lá de Belo Horizonte, da primeira igreja. Foram abrir uma igreja no bairro Jaraguá. Meu pai resolveu participar dessa plantação, era um casal, era ter
era um dentista, ele não era evangelista, nem era pastor, ele era um membro da igreja, desses membros que nós temos, que ministra bem a palavra, leciona em escola bíblica dominical. Então foram abrir a igreja na casa dele, meu pai foi para lá. E eu de igreja, eu só conheci essa igreja presbiteriana do bairro Jaraguá, que é a igreja querida do meu coração, que é a igreja que me enviou para o seminário quando eu tinha 19 anos de idade. Uau. Mas nessa igreja, a igreja era muito pequena, muito pequenina, 70 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas. A igreja nunca teve departamento infantil, nunca teve mocidade, nunca teve... Era tudo muito pequeno. Os cultos de quarta-feira tinha 12 pessoas, 8 pessoas, 6 pessoas. O culto de domingo à noite, quando enchia, tinha um avivamento de Deus, tinha 26 pessoas, 27, 28. Eu ia com os meus pais para essa igreja, mas eu percebia que eu não tinha nada daquilo dentro de mim, né? Eu ia só porque eles me levavam. E quando eu estava assim, na hora de sair fora, que foi quando eu comecei a fazer hoje é ensino médio, lá atrás era segundo grau. Então, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Queria fazer educação física, me preparava para fazer educação física. Fazia cursinho pré-vestibular naquela época para fazer educação física. E aos 19 anos, quando a minha vida parecia que ia tomar um rumo assim de pecado, de bebida, de droga, até nessa idade, eu só chegava na beirada do precipício e não andava mais. Eu andava muito perto disso e não experimentava, não fazia, mas eu via que eu já estava indo nessa direção. Aí nós sofremos um acidente de carro, eu e meu pai, indo para Resplendor. Meu avô estava por falecer. E eu acredito que esse negócio de eu ser pastor é meio que culpa desse meu avô que morreu lá em Resplendor. Porque acabou que o meu chamado se deu na morte dele. Ele estava de câncer, iria falecer. Minha mãe já estava lá, meus irmãos já estavam lá. E eu e meu pai fomos de carro, sofremos um acidente na beirada de uma ponte, naquela BR-381 lá, cheia de curva, que eles estão duplicando agora. Aquela estrada ali é perigosa demais. Eu vou sempre ali, porque eu tenho um amigão meu que é pastor lá em Itueta, entre Aimorés e Resplendor ali, Itueta. Pequenininho, né? Eu vou sempre lá. Muita curva. É complicado. Eles estão duplicando ela agora, a duplicação agora que parece que vai sair. De Belo Horizonte a João Molevade são 105 quilômetros e 200 curvas. Uau! Qualquer um pode pesquisar isso que vai achar. Foi nessa estrada que a gente sofreu o acidente. Era início da madrugada, meu pai dormiu no volante, entrou na beirada de uma ponte. A frente do carro foi destruída. E eu tinha acabado de deitar o banco do meu carro, eu nunca tinha feito isso. Tirei o cinto, deitei o banco do carro e falei, pai, eu vou dormir, que eu não estou aguentando mais ficar acordado com o senhor. Ele falou, pode dormir que eu aguento aqui, na boa. Aí quando eu abaixei o banco do carro, eu não curtia música de louvor e de adoração. Porque os meus pais eles só ouviam hinos, corais, Oséias de Paula, Luiz de Carvalho. Eu viajava com meu pai enchendo toca-fita dessas músicas, eu não aguentava. Eu não sei, ovelhas! Eu não curtia nada disso, o que era uma prova de que eu ainda não tinha nascido de novo. Eu já tinha 19 anos, os meus pais eram crentes. Então eu não lia a Bíblia, eu não entendia nada que acontecia no culto. Eu não curtia nenhum louvor. As músicas que eu curtia eram outras. Eu cantava outras. Eu tinha as minhas fitas cassete. Aí quando eu deitei o banco do carro, eu vi o meu pai abrindo o porta-luvas, trocando de fita. Colocou lá um dos cantores que ele gostava e o cidadão começou a cantar. Agora, 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 eu preciso de Jesus aqui agora.
Nossa! Agora, eu preciso de Jesus aqui agora. Só ficava assim. Agora, eu preciso de Jesus aqui agora para curar, salvar e batizar. Eu preciso de Jesus aqui agora. Olha o instrumental. Aí começava de novo. Agora. Acabou que Deus, para me humilhar, ainda colocou essa trilha sonora na minha conversão ainda, para eu nunca esquecer. Aí essa é a trilha sonora da minha conversão. Eu comecei a cochilar, acordei com um barulho muito forte. Pum! Era início da madrugada, tudo muito escuro. Meu pai entrou no beiral de uma ponte. Metade do carro ficou com as duas rodas suspensas e a outra metade com as duas rodas em cima da ponte. Ele entrou no meio do beiral de concreto e aquelas pontes que fica quebrada com assim, igual as lanças, essa lança entrou pelo meu lado, passou por cima do meu banco e encostou lá no banco de trás. De maneira que se o meu banco tivesse na posição direitinho e eu com o cinto direitinho, meu pai ia ver uma cena muito de filme de terror. O negócio ia me atravessar no meio, furar o banco e encostar lá atrás. Nossa! Quando o ônibus bateu a luz no carro, que eu vi aquela cena, eu fiquei em choque, comecei a chorar. E uma sensação de inferno muito esquisita entrou dentro de mim. Uma sensação de que se eu tivesse morrido, eu estava no saco. Um negócio inexplicável. E me fazia chorar. Chorar. Meu pai pensou que eu estava todo quebrado por dentro, sangrando no rosto. Me colocaram no carro, me levaram para a cidade. Eu tive só alguns cortes no rosto, que gerou sangue, mas eu não parava de chorar. Entramos num guincho, voltamos para Belo Horizonte, levando o carro pendurado no guincho, e eu chorava. O motorista do guincho falava com meu pai assim: isso acontece todo dia aqui, isso é problema psicológico. Isso costuma não resolver, não, hein? Tem uns casos que eu conheço que ficou chorando o resto da vida. O guincheiro psicólogo, né? Cheguei em Belo Horizonte chorando, entramos na casa vazia, um silêncio esquisito, eu cheio de ponto, meu pai também. Meu pai entrou e falou assim: vou preparar um lanche ali para a gente comer. E eu saí pela casa procurando a minha Bíblia. Eu nunca tinha feito isso na vida, eu tinha 19 anos. Então eu me estranhei, eu procurando a Bíblia. O que eu quero com Bíblia? Demorei a achar, que a minha mãe não estava lá. Ela que sabia onde é que estava a Bíblia. Mãe crente de filho que não nasceu de novo, ela que pega a Bíblia, guarda a Bíblia, põe na mão dele, faz ele levar para a igreja. Pega lá na igreja quando ele esquece. Se a gente não nasce de novo, nós não estamos nem aí para nada disso. Mesmo que o pai seja crente. Mesmo que a nossa mãe seja crente. Então eu não sabia nada disso. Mas eu estava nascendo de novo naquele acidente ali, que era o ano de 1992. Aí foi tudo muito rápido. O novo nascimento veio de uma leitura bíblica que não parava. Nas primeiras leituras eu não entendia nada. Aí eu parava a leitura, ia para outra ponta, entendia menos ainda. Voltava para a ponta de cá, entendia menos ainda. O primeiro versículo que eu entendi foi Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Uau! Eu entendi, o versículo também é muito claro. Eu li e disse: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu já estava orando. Aí eu sentado no quarto, olhando para a parede, eu falei: eu entendi esse versículo aqui. O senhor está conversando comigo? A oração era mais ou menos assim: o senhor está dizendo para mim que o meu plano não é o teu plano. Qual que é o teu plano? Não é educação física, não? O senhor quer que eu faça o quê?
Aí eu comecei a pensar, o senhor quer que eu seja dentista? O senhor quer que... Aí eu falava assim, exatas não, por favor, matemática, física, nada disso. Não aguento essas coisas. Gosto das biológicas aí. E nesse processo de oração, não tem como muito você explicar de forma objetiva a vocação. Você não, no meu caso, não teve uma voz audível, foi uma sucessão de elementos onde eu comecei a pensar em ir para o seminário e ser pastor. A primeira pessoa que eu disse isso foi a minha mãe, ela mandou eu conversar com o meu pastor, tinha 19 anos ainda. Conversei com ele, e quando eu fui conversar com o meu pastor, a casa dos meus pais sempre dava almoço para seminaristas, sempre acolhia bem os caras que estavam estudando. No final de semana que eu ia conversar com o meu pastor, um desses seminaristas foi almoçar com o meu pai lá. O cara já era pastor, eles costumavam voltar, muito agradecidos para eles. Eu cresci vendo os meus pais cuidando bem de seminarista. Eu guardo na minha memória meu pai chegando em casa, colocando a gente no carro e a gente indo na casa do seminarista, meu pai levando compra de supermercado que ele fez. Aí chegava lá, entregava para ele, fazia oração. Então eu cresci vendo essas coisas aí. Um desses seminaristas passou lá em casa, minha mãe contou para ele que eu ia conversar com o pastor. Aí ele falou que eu podia ser aluno ouvinte naquele ano de 93, ia começar o agosto, que eu podia ir lá no seminário, estudava até dezembro. Aí eu acabava confirmando se era isso ou não que eu queria. Levei essa informação para o meu pastor, ele não sabia disso. Ele falou, vamos lá perguntar. A gente foi perguntar numa quarta-feira de agosto. O diretor falou assim, as aulas começaram segunda-feira passada. Você pode começar a estudar. Eu falei, quando? Ele, amanhã. Eu falei, então amanhã eu estou aqui. Foi tudo muito rápido. Na quinta eu estava lá, com 19 anos. No final daquele ano, o conselho de presbíteros da minha igreja me examinou, me aprovou, me mandou para o presbitério. Aí, em 94, eu entrei no seminário lá em Belo Horizonte, estudei de 94 a 97. Formei em 97. Quando eu formei, não, o meu presbitério tinha 9 igrejas, nenhuma igreja estava precisando de pastor. Eu ia formar, não sabia para onde eu ia, aí fui orar e falei, Deus, o senhor chamou, não chamou? Ou o senhor não chamou? Se o senhor não chamou, tá beleza, eu termino aqui, volto a tentar estudar, não tem igreja não. Aí ele foi me ensinando que ele é que comanda, que ele é que direciona. Recebi um telefonema de uma cidade chamada Conselheiro Pena, para ser pastor auxiliar lá. Aí a história começou lá em 98. Já são aí 22 anos no ministério. É o tempo que eu tenho de conversão. Eu converti em 98 e em 99. Hoje eu estou na cidade de São Paulo. Ano passado eu fui para lá, esse é o primeiro ano. São Paulo é tudo muito grande, um desafio muito grande. Você está em qual bairro? São Paulo. Não conhecia nada, nunca havia morado lá. E eu estou na igreja presbiteriana de Hermelino Matarazzo. Conheço. Hermelino Matarazzo Zona fica Leste? na Zona Leste. Conheço, Cara, eu já morei em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem 2.500.000 habitantes. Já morei em Goiânia. Goiânia tem 1.200.000 habitantes. Zona Leste é um pedaço de São Paulo. E tem mais do que isso. Só a Zona Leste tem 4.700.000 habitantes. É um absurdo. Eu morei em São Paulo. Tudo. Não sei se você lembra, mas eu fui skatista profissional, né? Eu saí com 17 anos, morei uns 3 anos aproximadamente em São Paulo, 3 anos e pouco. Fui em 99, morei até 2002, e conheço praticamente tudo lá. Morei em Higienópolis, morei em Barra Funda, morei no centro, mas rodei tudo. Skatista, né, cara? Urbano, completamente urbano, rodava aquilo tudo lá. E São Paulo é um negócio absurdo. Ô, Fabinho, mas nós vamos ter que combinar um negócio aqui. Eu sei que você é um cara que fala com força. Aliás, a primeira informação que eu tive sobre você foi isso. Quando o Marco Antônio, o pastor Marco Antônio, né, a gente fala assim com intimidade, né, pode parecer que é desrespeito, mas é amizade mesmo.
quando ele foi me buscar lá na estação de trem para me levar para o congresso aquela vez, aí, pastor, obrigado, eu toda aquela coisa, muito obrigado e tal. Tem um menino aí que é meu ovelha, o Fabrício, falando que Higienópolis é de rico. Mas em Higienópolis eu morava de favor, o Fabrício, porque tinha o Edmir, que era um diretor de fotografia da Globo, que era amigo da minha mãe, eles estudaram junto, e minha mãe ligou para ele e pediu um favor, falou, meu filho está indo para São Paulo, ele não conhece nada, não sabe nada, está indo com a mochila nas costas, pelo amor de Deus, acolhe ele aí. Aí o cara me deixou dormir no quartinho de empregada, então eu fiquei uns 20 dias mais ou menos em Higienópolis, aí logo eu consegui um patrocínio e já fui morar numa pista, e aí é a história. Mas então, Fabinho, aí o Marco Antônio falando sobre o evento e tal, que ia ser num sítio, parará, rapaz, e o preletor, você vai gostar do preletor, rapaz. Pastor Fabinho, cara, ele é... Olha, ele é daqueles caras que fala, de espumar no canto da boca. Aí quando você acha que ele vai parar, ele limpa a espuma assim, ó, e fala. Mas você vai gostar, Manu, você vai gostar, ele é bom demais. Aí eu fiquei com aquela expectativa enorme, né? E realmente atendeu todas as minhas expectativas. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, você tem muita história para contar e muita história boa. E eu quero que você conte porque suas histórias tocam em alguns princípios da vida cristã que eu faço questão de frisar. Porém, a gente começou com um pouco de atraso, já se foram 40 minutos, só a história da sua conversão já daria um livro. Nós temos só mais 20 minutos. Eu preciso saber de você o seguinte, se você está disposto da gente terminar essa primeira live, eu abrir uma outra e a gente fazer até terminar o assunto. Não precisa necessariamente ir até o final, mas para que a gente concluísse, que eu gostaria que você falasse da sua jornada ministerial, também da história do seu casamento, que eu acho muito interessante, a maneira como você orava pela sua esposa e como Deus uniu vocês, e aquelas histórias lá do salão de cabeleireiro e tal. Aquilo é tudo muito profundo, muito simples e ao mesmo tempo muito profundo. E eu queria que tivesse tudo isso nessa live, mas uma live só não vai dar conta. O que a gente faz? Isso aqui, hoje a gente faz outro dia, ou você escolhe um para eu colocar nesses 20 minutos aí. Hoje eu estou aqui na cidade de Frutal, em Minas Gerais. Eu estou na casa do meu concunhado aqui do casamento. Você ainda está aí? Do casamento. Vou voltar para São Paulo amanhã. E nós estamos comemorando meu aniversário hoje à noite aqui. Verdade, cara. Foi seu aniversário, verdade. Aí eu dei um corte ali para conversar com você e eles estão me esperando ali, ó. Não, então nós temos que acabar logo isso. Então escolhe uma história aí para eu contar nos 20 minutos aí que resta. Rapaz, eu queria que você falasse então dessa questão aí do casamento, principalmente para os jovens. Acho muito legal. Como você disse que você orava pela sua esposa, orava assim, intencionalmente, objetivamente por ela. Eu achei isso muito interessante, cara. Não é que você orava para Deus te dar uma mulher, não. Você já orava por ela. Senhor, onde quer que ela estiver agora, se ela estiver doente, cura ela. Né? Onde é que ela estiver agora, se ela estiver com algum problema e tal. Você orava, eu nunca tinha ouvido isso, cara, que alguém orava por alguém sem conhecer, mas com a convicção de que a pessoa já estava separada em algum lugar do planeta. Isso é muito legal, cara. A gente que fez seminário, a gente que lê livro, a gente que ouve muita gente boa, a gente aprende muita coisa que a gente precisa aprender, principalmente nós que vamos ministrar a palavra e pregar. Mas tem muita coisa que a gente aprende com Jesus. Não é ouvindo palestra, não é lendo livro, e nem é ouvindo pregação dos outros. Oração, por exemplo, a gente aprende com ele. E a gente aprende com ele orando. Não vai ter como a gente aprender de uma outra maneira. A minha conversão se deu muito orando. Só que a minha oração ela já nasceu meio que uma conversa com ele. Hoje, quando eu sou pastor, eu me controlo muito para eu orar mais controlado no microfone, em público. Porque eu já tomei muito e-mail atravessado. Você não pode orar assim. Você não pode falar isso na frente da igreja. Porque eu esqueci que eu estava na frente da igreja.
Eu esqueci que eu estava conversando com o meu amigo diante das pessoas. E foi ele que foi me ensinando isso. É igual quando você está conversando com um amigo seu. Você está conversando de um jeito. Se chega uma pessoa que não é amiga, você muda o jeito de conversar. Tem gente que acha que eu não posso conversar com Jesus do jeito que eu converso. Porque ela aprendeu um jeito de conversar diferente. Bem mais formal. Não sabe chamá-lo de amigo. Não sabe chamá-lo de meu pai amado. Aí fica aquele negócio distante. Então a minha conversão ela já se deu com um negócio muito aproximado. Eu orava muito sentado na cama, olhando para a parede. Às vezes eu orava andando quando eu ia para a escola. Eu não precisava de uma posição para orar, dobrar o joelho. Eu não precisava de um templo para orar. Eu não precisava de uma liturgia de pastor para orar. Eu não precisava de almoço para orar e agradecer. Eu não precisava de ninguém doente na minha casa, internado no hospital, para eu orar. Orar era uma conversa. Nesse conversar e lendo Bíblia, ele já foi me passando por texto e me mostrando. João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Eu entendi que o nada ali é tudo. Aí eu entendi, para Deus, então o negócio é o seguinte. Nem arrumar namorada sem o Senhor eu consigo. Eu quero que o Senhor me ajude. Então, sair fora, não vou escolher. O Senhor podia montar a minha história, inspirar. O Senhor podia mostrar para mim onde que ela está. Então, a gente entrou na conversa. Então, semanalmente eu conversava. Senhor, e aquele negócio da namorada lá que vai ser a minha esposa? Como é que o senhor vai fazer? Já está na hora, né? Já estou no seminário, já tem que conhecer a menina aí. Aí eu orava assim e logo no primeiro ano teve um pastor da Inglaterra que foi lá em Belo Horizonte dar uns módulos para a gente. Os professores do seminário não gostaram muito do cara porque levaram o cara para fazer uma reciclagem teológica. E o cara ficou muito contando a história dele para nós. Os professores detestaram e nós amamos. O gringão lia o texto e enchia a gente de história do que Deus fez na vida dele. Ele contou que ele orou pela esposa dele 14 anos. E ele falava que orava pelos pais dela, pelos irmãos dela, que ele orava pela cidade, que não sabia onde ela estava. Aí eu falei assim, Deus, eu gostei desse negócio. Eu só não gostei dos 14 anos. Os 14 eu tiro fora. Aí eu comecei a orar. Aí eu orava. Era uma oração que ela aparecia nas minhas orações naturalmente. Orava pelas notas, orava pela cidade, orava por missões, orava pela igreja, orava pelo meu casamento. Então ela entrava. Eu dormia no mesmo quarto que o meu irmão mais novo, lá em Belo Horizonte. Ele conta que ele entrou no quarto algumas vezes e achou muito estranho que eu estava orando pela mulher que eu ia casar com ela. Aí ele disse que fazia maior silêncio para ouvir um pouco mais, e ele ouvia eu falando dos pais dela. Ele falou, gente, o Fabinho está muito esquisito. Orando pelo pai da mulher que ele vai casar com ela. Aí eu orava pelos pais, pelos irmãos, pela saúde dela, orava pela vida dela com o Senhor, e eu orava para que ela fosse uma mulher assim, que amasse a tua igreja, que ela servisse junto comigo, que não fosse um peso para ela, ser esposa do pastor. Aí eu orava por isso tudo aí. Orando e lendo a Bíblia, Jeremias 16, eu fui ler e estava escrito lá assim, assim diz o Senhor, não tomarás para ti mulher nesse lugar. Não terás filhos nem filhas nesse lugar. Lendo esse texto, eu entendi que a minha esposa não estava em Belo Horizonte. Aí eu comecei a orar, Deus, não está em Belo Horizonte, então o Senhor já me complicou, o Senhor já eliminou muita gente aqui da minha vida. Muita possibilidade. E agora, onde vai estar essa dona? Em Belo Horizonte. Eu fiz seminário de 94 a 97. O meu concunhado Anderson fez de 93 a 96. Fizemos muitas aulas juntos, mesmo sendo de salas diferentes. Eu do primeiro, ele do segundo, eu no terceiro, ele no quarto. Ele formou e ia embora. Eu ia fazer o quarto ano.
Nos últimos meses do seminário, eu passei e ele estava pregando o convite de casamento dele no mural lá de Taxinha. Aí eu parei e falei assim, uai, não convida a gente para o seu casamento, não? Ele falou, ó o convite aqui, é só ir. Eu falei, então eu vou. Eu tenho primo lá em Valadares, eu vou dormir na casa deles e eu vou no seu casamento. E eu fui. Cheguei lá na sexta-feira. De tarde a gente foi tomar um café. Acabou que eu fiquei na casa de um seminarista, não fiquei na casa dos meus primos. Aí vieram mais seminaristas, Valadares, pessoal lá estuda em Belo Horizonte. Aí a gente tomou um café junto. Aí um deles falou assim, gente, o casamento do Anderson é amanhã. Mas tem um jantar hoje no Colégio Imaculada. Vamos? Aí nós, uai, mas nós não fomos convidados? Aí um falou assim, eu ouvi dizer que ele falou que seminarista pode ir. Aí nós fomos todo mundo. Nós éramos uns 18 seminaristas. Pensa, jantar de casal, de casamento do cara com a noiva dele, só parente, chega 18, assim, ó. Igual um bando. Meu Deus. Aí quando a gente chegou na porta do colégio Imaculada Conceição, lá de Valadares, eu vi aquela galera entrando na porta do ginásio e eu não vi o Anderson. Eu falei, eu vou ficar aqui esperando até eu ver o Anderson. Aí os seminaristas, não, vamos entrar, que é bom que a gente passa assim, ninguém nem vê que a gente não é parente. Aí eles entraram, só ficou eu e um colega meu. Ele falou, eu vou ficar com você. Aí ficamos nós dois. Quando esvaziou, eu vi o Anderson na porta do ginásio. Tinha uma mulher do lado dele. Devia ser a noiva. A noiva do Anderson eu não conhecia nem de foto. Aí eu fui até ele e dei um abraço. Falei, Anderson, eu não falei que eu vinha no seu casamento? Vim tanto que cheguei até para o jantar. Pode entrar? Do outro lado, estava o pai e a mãe dele. O sogro e a sogra dele. Estavam assim, ó. Eu estava do lado de cá. Aí ele falou assim, deixa eu te apresentar minha noiva. Conheci a noiva. Deixa eu apresentar meus pais. Apresentou os pais. Deixa eu apresentar meu sogro e minha sogra. Apresentou os dois. Aí ele falou assim, pode sentar lá, fica à vontade. Olha os meninos lá no fundo, lá, ó. Falei, Anderson, Jesus te abençoe, parabéns pelo casamento. Aí ele falou assim, pode te pedir um favor? Eu disse, vai lá, moço, o que você está precisando? Você trouxe blazer? Eu disse, trouxe, o que você quer com o meu blazer? Ele falou assim, entra amanhã de testemunho com a minha cunhada, você entra. Ela arrumou vestido, cabelo, e o primo dela, que ia entrar, não veio. Morreu um parente deles, e eles não vão vir mais. Ó, pra você ver, Deus teve que tomar uma medida drástica, teve que matar alguém naquele final de semana. Ó, pra você ver. Aí morreu. E aí? Falei com ele, que hora é o seu casamento? Ele falou, 8 horas. Falei, 7h30 eu vou estar lá. Aí eu entrei, ele falou assim, vou te apresentar ela no jantar. Tô lá com os meninos. Na hora que foi começar a servir o jantar, ele veio com a cunhada pro meu lado. Na hora que eu olhei ele de mão dada com a cunhada, minhas vistas tremeram assim, ó. Aí eu falei assim, calma, calma. É a noiva, seu doido. Aí eu comecei a procurar a noiva. Aí eu vi a noiva dele lá no jantar. Falei, meu Deus, não é a noiva, é a cunhada. A cunhada era mais bonita que a noiva. Eu estou aqui na casa dele. Aí quando ela chegou, eu fiquei em pé. Estendi o meu braço assim, nem dei 3 beijinhos. Falei assim, olá, muito prazer, meu nome é Fábio. Ela falou assim, ô Fábio, muito prazer, meu nome é Janaína. Muito obrigado por você aceitar entrar comigo amanhã de testemunha. Aí eu falei assim, muito obrigado, digo eu. Eu que agradeço. Aí eu já fiquei apaixonado, os meninos viram. Quando eu sentei, eles começaram a me zoar. Aí eu falei assim, para agora, senão eu vou levantar e vou sentar do outro lado. Não Fábio, atrapalha. 10 minutos. Quando a gente foi servir a comida,
Eu ficava olhando para a Janaína, onde ela estava, assim. Quando a gente foi sentar, servimos no buffet. Quando eu fui sentar, no meu bolso tinha kiwi, banana, maçã. Eu tava, cara. eu Seminário. tava, eu tava tão pastel que eu não vi os caras colocando fruta da mesa no meu bolso. Eu tirei as frutas, falei, começou a palhaçada, né? Aí eu estava apaixonado mesmo, voltei para casa do seminarista, dormimos, levantei no outro dia sem sono, 5:50 da manhã, apaixonado. Levantei na casa do seminarista, falei, já que eu estou sem sono, vou fazer o café. Fui para a cozinha da mãe dele, abri a despensa, achei toalha, coloquei na mesa, coloquei queijo, os biscoitos, a torrada, a manteiga, fiz café, coloquei o leite. Na hora que eu sentei, a mulher chegou. Ela falou assim, quem montou essa mesa bonita? Eu falei, fui eu? Podia? Ela falou, é claro, vou tomar o café com você. A gente começou a tomar o café. Aí ela disse assim, uma vez eu fui num acampamento, um pastor foi pregar sobre namoro. Nossa, ele pregou uma palavra tão boa. Eu falei assim, fala, serva de Deus, que eu te ouço. Era o assunto que eu queria, né? Ela falou assim, o pastor pregou naquele texto que vieram cobrar imposto de Jesus. E os discípulos chegaram a Jesus, o que a gente faz? Aí Jesus falou assim, está passando um peixe ali, tem uma moeda dentro dele. Vai lá, pega o peixe, tira a moeda e paga o imposto. E eu estou pensando assim, o que isso tem a ver com namoro, né? Aí a Wanda, a mãe do Nicodemos, que hoje é pastor, falou assim, Fabinho, ele começou assim, os peixes estão tudo passando perto de você, mas só Jesus sabe o que tem dentro dele. Eu falei assim, gostei da revelação. Eu quero é que tenha moeda. Fala mais, Wanda, fala mais. Aí aquela palavra me inspirou naquele dia. De noite eu me arrumei para ir para o casamento. Orei e falei assim, Deus, o que tem dentro dessa Janaína que eu não sei? Vamos fazer um combinado. Eu não vou elogiar a menina, não vou falar que eu estou gostando dela, não vou dar trela de que eu estou apaixonado, e o Senhor me mostra o que tem dentro dela sem eu perguntar. Vamos fazer isso? Foi uma oração meio errada que eu fiz. Foi uma oração ruim, tipo aquela do Eliezer, lá indo buscar a esposa para o Isaac, sentou na beirada do poço e falou assim, Senhor, a primeira moça que aparecer, que eu pedir água, e ela me entregar a água, vai ser essa a esposa do Isaac. Olha que oração mais esquisita, né? E se fosse uma mulher feia que tirasse água? E se a Janaína ficasse calada? Eu fiz oração, fiz. Aí, no casamento, ela veio, fomos para a fila, pegamos na mão um do outro, ela estava num perfume maravilhoso, o perfume dela em cima de mim, e eu querendo elogiar, mas eu lembrei da minha oração ruim que eu fiz. Eu não acredito que eu fiz aquela oração ruim. Porque eu estava querendo elogiar, falar do perfume, mas eu fiquei sério. Aí nós estamos ali na fila para entrar. O casal de padrinhos que estava atrás de mim tinha uma senhora muito baixinha. Eu sou muito alto, eu tenho 1,91 m de altura. Ela cutucou assim meu cotovelo. Aí eu olhei para trás e falei assim, pois não, minha senhora? A baixinha apontou o dedo no meu rosto e falou assim, eu não te conheço, rapaz. Eu não sei quem é você. Mas essa moça que está aí do seu lado é uma joia preciosa. Ei, você ouviu? Glória! Você ouviu, rapaz? Falei, eu ouvi. Aí eu virei para frente. Falei assim, caramba, Deus, eu orei para o Senhor lá ontem, o Senhor já me mostrou o que tem dentro dessa menina. E eu havia colocado uma melodia lá no capítulo 31 de Provérbios. Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor é bem alto. Finas joias não dão para pagar. Era o refrão de uma música que eu fiz para cantar no meu casamento. Olha só. E o título da música era Uma Joia Preciosa. Ei! Ô Fabinho, vai acabar a live
Então, eu vou fazer o seguinte, o pessoal já está pedindo aí que tem que ter mais, tem que ter mais. Você está aí no aniversário, parabéns, Deus te abençoe. Você vai voltar aí para a comemoração. Nós vamos combinar mais para frente uma parte 2, essa live parte 2. Mas para terminar, deixa eu só falar para o pessoal o encerramento dessa história que eu acho maravilhoso. Enquanto você estava nessa crise toda, apaixonado e enlouquecido, Janaína estava num salão de beleza, se preparando para o casamento à noite, né? E ela vivia uma espécie também de crise, de ai, minha irmã que é mais nova, tá casando primeiro que eu, e tal, e ttt, e ela questionando Deus e tal. Uma dona, dessas donas que Deus usa, né? Lá no salão, virou para... Eu ouvi essa história tem 15 anos, hein, Fabinho? E aí a dona virou para ela e disse, minha filha, calma, porque você vai entrar com o seu marido na igreja antes da sua irmã. E aí ela, com os olhos carnais, e falou, impossível. Como que eu vou entrar na igreja com meu marido antes da minha irmã? Minha irmã vai casar hoje à noite. Não tem condição, isso é profetado, isso não é de Deus. Resultado, ela foi no casamento, era para ela ter entrado com o primo, um teve que morrer lá para você entrar com ela, e no final das contas a mulher estava falando da parte de Deus, e o fato dela entrar antes da irmã é porque, como testemunha, vocês entraram antes dos noivos e se cumpriu a palavra, e vocês têm um casamento abençoadíssimo, fruto dessa oração e dessa experiência maravilhosa que vocês tiveram. Glória a Deus, Fabinho, glória a Deus. Isso aí. Outra vez a gente conversa mais. É isso aí, tem muita história. Eu ainda quero conversar com você, ó, sobre a oração que você fez quando você passou na porta de uma faculdade, que eu sei. Eu quero conversar com você sobre uma vez que você orou por um menino que estava dado como morto num acidente, o menino viveu. Eu quero conversar com você sobre o tempo que você passou na oitava com Jeremias, o que foi isso para você. Quero conversar sobre suas andanças. Tem muita coisa ainda para a gente conversar. A gente vai ter uma parte 2 que certamente vai ser tão abençoada quanto essa. Obrigado, querido. Amém. Feliz Amém. aniversário. Que Deus te Obrigado. abençoe muitíssimo. Parabéns. Amém. Muito Obrigado. obrigado. E a todo mundo que participou, fiquem espertos, porque em breve Fabinho voltará aqui para a gente ter uma live da Hora Nona, parte 2. Quando o cara é top, tem que ter duas partes dentro. Obrigado, Fabinho. Deus abençoe a todos. Boa noite. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito estejam sempre sobre nós. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. É com Deus.